Fala aí, aqui é o Avance E aqui é o André. e hoje a gente vai falar sobre a nossa adolescência. Eu ia falar, André, mas eu já fiz isso no último, então não adianta, André. Tá acabando o estoque, exato. Não adianta, a gente tá tentando se reinventar, mas a gente ainda não tá com as ideias novas. Mas enfim, adolescência, André. Adolescência é um momento vergonhoso, na minha opinião, na vida de muita gente. É verdade, cara. Aliás, bicho, a gente já tentou gravar esse programa. E adolescência é uma coisa tão amaldiçoada, tão bosta, É verdade. que não deu certo. E aí a gente, como nós não desistimos nunca, a gente tá aqui de novo pra tentar gravar esse programa de novo. Exatamente, é uma parada que eu lembro muito bem nessa parte da adolescência, é a timidez. Eu acho que você compartilha muito disso. É verdade. Muito, né? Até hoje, talvez. Não, cara. Mas é isso aí, cara. Eu lembro que eu era muito tímido e eu tive um salto muito grande, assim, quando eu cheguei, assim, quando eu passei do ensino médio pra faculdade, assim. Eu sei lá, eu dei um estalo, assim, e eu falei, eu tenho que socializar mais. É engraçado falar disso porque as pessoas que me conhecem, elas nem acreditam quando eu falo que eu sou tímido. Quem me conhece há mais tempo. É. Porque depois que eu pego intimidade ali com a pessoa, o suficiente pra brincar, Ai. eu só zoo a pessoa pra sempre, entendeu? Eu sei muito bem disso, cara. Eu sei muito bem porque eu convivo com você. Exatamente. E aí, por causa disso, as pessoas nem acreditam o quão tímido eu sou e principalmente o quão tímido eu era, porque eu era ainda mais tímido do que eu sou hoje, né? Você reconheceu esse fato aqui, apesar de não ter me conhecido antes. Sim. Então, eu não sei como foi pra você, mas pra mim, cara, a adolescência é a parte de relacionamentos ou a parte de meninas. Ah, sim. Eu ia falar social, mas não necessariamente Não, tô falando em de geral. paquerar, cara. Paquerar, cara. Chavecar. Nossa senhora, Chavecar as velho. novinhas. Uma tristeza na minha vida também. Então, eu não sei até hoje, né? Ainda bem que eu não preciso mais. Mas eu sabia menos ainda antes. Então, as pessoas ficavam falando, vai lá, André, a menina tá tão na sua, cara. Ela tá tão na sua, cara. Ela tá tão na É sua. só chegar, cara. Aham, é só chegar que você pega. Vai que é tua. Era E assim mesmo. eu não conseguia e eu nem tentava, na verdade. Não, eu lembro que... Nossa senhora, lembrei de uma aqui. Cara, a primeira vez que eu fui... É aquele famoso perder o BV, né? Todo mundo fala. É. E quando eu fui nesse fatídico momento da adolescência de um menino, eu fui, cara, no cinema, né? Eu fui no cinema. Não, mas olha só, não sei se com você via isso, mas Eu tipo, também fui a no galera cinema. se juntava pra ver um acontecimento desse. Ah, não. Com você era assim? Pelo menos a galera Com- eu estudava com- no Marista na época, né? Um colégio aqui do estado. Ninguém se juntou pra ver isso acontecer comigo, mas Não. entre eles, sim. Ok, entre as não, outras pessoas, então sim. olha só o que aconteceu. Vou te contar. Ai, Jesus. É por isso que esse programa é sobre vergonha, cara, da adolescência. Não é sobre coisas que você se orgulha. Não, é só derrota. E aí, eu lembro que a gente foi no cinema, não vou citar nomes aqui, né, tal. E aí foi as amigas dela, meus amigos e tal, não sei o quê. Aí escolheu lá um filme qualquer, foda-se. E tal, e você sai de casa naquele negócio. É hoje. É hoje, mas ao mesmo tempo assim, o que eu vou fazer? Como diz a Ludmilla, é hoje. É hoje. Não, era um momento fatídico e você tá ali, né? Tremendo no caminho já. Quando chega lá... O pior é que você não sabe. Nossa Você não senhora. sabe. Resumo da ópera. Não vamos ficar detalhando isso. Foi um momento... Mas tem um Não, desfecho. a parte vergonhosa eu quero detalhes, Olha só. cara. Não, mas vamos lá. Não, calma. Ah, tá. Tamo lá, tal, assistindo o filme, daqui a pouco, tal, aquela velha história, você tenta fazer uns movimentos, aquela vergonha, aquele momento que você não sabe muito bem o que fazer. Daqui a pouco um olha pro outro e tal, aconteceu. Blow. Tal, não sei o que, ninguém sabe o que fazer, você parece que você tá beijando uma árvore. Acho que entre os dois tava... Parece que quem tá olhando de fora, parece que os dois estão brigando, né? É. Mas é feio que briga, que bate em mãe, aliás. É. E aí, tal, não sei o que, termina aquela sessão de horrores, aquele monólogo do inferno entre você e aquela pessoa. E de repente, tal,
você se vê assim, caralho, eu consegui. Independente do que acontecer daqui pra frente, eu já ultrapassei um limite ali. Você é um vencedor, cara. Eu era um vencedor naquele momento. Mas depois ali eu me senti um derrotado muito grande, porque você não sabe o que aconteceu. É aí que vem o despejo. O que aconteceu, Avanço? Cara, aconteceu tal, e você tá olhando pra frente e tal, você tá no cinema, você tá... Você beijou a pessoa errada. Aí não, calma. Aí passa um tempinho, tipo, coisa, não tô brincando não, deve ter sido uma coisa de 5 minutos. Eu olho pro lado, a menina tava pegando outro cara do meu lado. Que isso? Ah, Cara, mas como assim? Ela foi Rapaz, com 2 caras? não, olha só, ninguém sabia. Eu lembro que foi, isso faz muito tempo, eu tô com 24. Isso deve ter mais de 10 anos. Enfim, eu lembro que os negócios é o seguinte, fomos lá, tava combinado, né, entre eu e a menina, assim. Entre eu e a menina não, era muito mais eu entre as amigas dela Sim. pra tudo acontecer, né. E aí aconteceu e tal, e ela pegou um cara do meu lado, assim, um amigo meu. Que se dizia amigo meu na época, aquelas coisas assim. Caralho, talarico. Rapaz, o pequeno Avanço só olhou e entrou Talaricagem. Não, talarico. A menina, não vamos nem citar, né? E, rapaz, o pequeno Avanço só levantou e saiu cabisbaixo, assim. Caramba, velho. Sabe, aquele andar da derrota, assim, tocou aquela música do Hulk, aquele primeiro Hulk, tá ligado? Uhum. Tocou aquela Da lá. série, né? É, e aí tal, não sei o quê. Aí do nada os caras vêm atrás de mim e dizem, não, cara, ela é mó escrota, não sei o que, não fica assim, não sei o que. E tá lá o pequeno Avanço, morto ali, andando no caminho pra casa. Foi isso que aconteceu, André. Na eu sua primeira corno, vez. Eu sou corno, desde a minha primeira vez beijando. Caramba, você é corno raiz, cara. Você começou a ouvir Reginaldo Rossi depois disso? Rapaz, veio tudo. Veio Reginaldo Rossi, veio Falcão, veio... E o Porra, pior, tudo que você imaginar. o pior é que adolescente é tão bosta que já acha que realmente é o fim do mundo, né? Porque... Ah, eu achava que era o fim. Então. Eu cheguei em casa, vi um Simple Plan também. Ah, Simple Plan aí eu respeito, cara. Aí, entendeu? Aí eu Foi um mix de muitas emoções, cara. E é aquele negócio, ela ficou mal falada na escola. Eu fiquei com fome de corno. Não se nem citava essa palavra, né? Mas em outras palavras, me zoaram por causa disso, Caralho. outros me defenderam. Te talaricaram mesmo, cara. Na cara dura, irmão. Meu Deus, É, bicho. velho. Eu tô muito feliz de ter Sabe? ouvido essa história. Eu tô muito feliz, cara. Teve essa parada. Não foi só isso, não. A gente tem mais coisa pra contar, cara. É, não, e eu não tenho nem graça de falar de como foi a vez que eu perdi o bebê, que foi uma coisa muito normal. Eu levei a menina no cinema e beijei ela no final do filme, e foi isso. E só. é isso aí, cara. Eu fui pro seu canto. E eu não lembro, de verdade, eu não lembro onde eu conheci essa menina, porque não era da escola. E eu era velho já, tipo, eu lembro que as pessoas ficavam me zoando, que eu não era bebê e tal, e não sei o que. Rapaz, isso é uma pressão, entre aspas, né? Uma pressão social de quando do seu período, desse período. Pra quem é adolescente, isso é uma coisa pesada. Bicho. E você vê os caras despontando, você vê as meninas já até pegando uns caras mais velhos. Você fala, o que é sempre. isso? O que tá acontecendo? Eu tenho que fazer isso acontecer e tal. E você... Puta que Cara, pariu, eu é era um momento tão escroto. Eu era uma negação muito grande, porque eu fui perder bebê, eu tinha 15 anos, pô. Não, eu fui antes, eu tava na 5ª série. Então você não tinha... Sei lá quantos anos. Você não falou quantos anos eu te você falei, tinha faz também. mais Você de falou 10 mais anos, de 10, é é. verdade. Mas eu tinha uns 15 anos, eu tava no primeiro ano, pô. Pois é, não, pra cada um tem o seu tempo, assim, mas... Mas pensa a quantidade que eu fui zoado até chegar nesse momento. Porque no início talvez. do primeiro ano eu ainda fui zoado. Ensino médio, a galera já tá começando a investir, é festinha de 15 anos, né? Não, aí... A aliás... festa de 15 anos. Meu amigo! Meu... Caraca, as histórias estão vindo, André. Elas estão penetrando. Eu sabia que ia. Penetrando. Eu sabia que as histórias viriam, cara. Mas aí, tipo, eu tinha uma menina que eu gostava desde a 7ª série, eu acho. Acho que era 7ª, 8ª série. E aí, tipo, todo mundo olhava pra gente, só que a gente era amigo, assim, sabe aquela coisa? Não, a gente é brother. É, mas além de eu já ter começado a gostar dela e tal, tipo, todo mundo ficava olhando, não, vocês combinam, não sei o quê. Aí mete já a cabeça do adolescente, cara. Já era. Ela é fraca. A cabeça do adolescente e é nesse fraca. momento você já começa a imaginar, não? Esse que é o problema. A gente, isso... Aí Imaginar. você fica assim, eu gosto, não gosto, não, vai dar certo, a gente vai namorar e tal, a gente vai vai casar casar. e nossos filhos serão Roberto e Joana
E babá, você já começa. Ai, adolescência. Você tem tantas esperanças, André. É. Você já tá pensando lá na frente. Não, e eu ainda era da igreja, né? Então era uma coisa mais Nossa. idealizada ainda. E isso era entre as pessoas da igreja? Ela era da sua igreja? Não, no caso? não. Ah, ela da escola, no caso. Ela era da escola. Meu amigo. Aí, enfim, ela era da escola, aí as pessoas ficavam olhando e tal, e falando, tipo, ah, não, que vocês combinam e tal, só Isso que... é tão foda. E ela não tinha MSN, essa menina. Porra, aí fodeu. Ela Porque era o canal. Era o canal, e eu adorava MSN, bicho. Apesar de eu ser tímido, aliás, justamente por eu ser tímido, eu acho, porque era mais fácil. A internet é o que eu sempre falei, velho. A internet, as pessoas falam, não, porque as pessoas não sabem, as pessoas ficam falando pelo celular. Eu falei, bicho, a internet veio pra dar voz a uma iniciativa de muita gente que não consegue dar o primeiro passo. Bicho, inclusive na internet eu sou muito melhor do que pessoalmente. Na internet eu me garanto. Ah, você, velho, aliás, calma lá, eu também tenho que Faz um parêntese. Eu não posso me comparar a você porque eu entrei no Instagram esse ano, então... É. Não é que eu não uso redes sociais, eu não sou fã do Instagram, esse negócio de foto, então... Mas eu tô falando isso por quê? Porque você, velho, eu lembro que você no Instagram ali, né, você tava tipo, toma e daqui vai pra outra e não sei o quê... E daqui a pouco eu tava com você me mostrava o celular, a mulher já te dava o papo, eu falei, o que é isso, amigo? Tá, não vamos falar desses assuntos. Que não, é não é isso? esse o assunto do podcast, cara. Tudo bem, mas a questão é... A questão é, essa menina não tinha MSN, Não tinha. ela não gostava dessas coisas, não tinha nem Orkut, que na época todo mundo tinha também. É... E aí eu conversava com ela por e-mail, cara. Que era a única coisa que ela que tinha. isso, velho? Que século é esse? Exatamente. Só faltava mandar carta, né? E Meu aí... amigo. Só que, tipo, sabe aquela pessoa que demonstra um pouco de interesse, e aí quando você quer dar um passo a mais, ela já dá uma cortada e tal, eu ficava nessa sempre. Mostrava interesse, aí Não depois se dá uma engane cortada. não, André. Pode ser coisa dela mesmo, artimanhas. Não, provavelmente era. Quando você cresce, você entende um pouquinho, você fica calejado, cara. Você... Provavelmente era, mas aí depois chegou um momento que, bicho, eu ficava tentando chamar ela pra sair, eu ainda era bebê nessa época. Sim. Então eu ficava tentando chamar ela pra sair e tal, e nunca dava, ela falava que o pai dela não deixava ela sair, alguma coisa assim. Sempre tinha algo. É, normalmente era desculpa Parece de o pai. que assim. acontece hoje em dia. Mas enfim. Sempre, normalmente ela falava que o pai dela não deixava, assim, ir no cinema e tal, e a gente morava até relativamente perto, assim, no mesmo bairro. Aí até que, bicho, perguntei se ela ia numa festa de aniversário lá, dessas de 15 anos, ela disse que não ia, eu, também não vou nessa porra, não. Não precisa dessa merda, não. Foi a primeira festa de 15 anos, assim, que eu tinha sido convidado da minha idade, né, no caso, no primeiro ano. Aí, só que aí, tipo, uns dias depois, apareceu no Orkut, cara. Não ela, mas foto no perfil de outra pessoa. Ó. Foto dela no boliche. E aí? Aí eu fiquei puto e fui pegar outra pessoa. Foi quando eu perdi o bebê. Olha só. Viu? As coisas te levaram a você tomar um passo a mais, André. Exato. Foi Tipo tudo assim, planejado, cara. e eu realmente não lembro onde eu conheci essa menina que eu perdi o bebê, velho. E você tá aí, Eu tô aqui pensando, eu acho que eu conheci ela pela internet, mas não tenho certeza. Não tinha Tinder na época, e eu nem poderia estar no Tinder também. Exatamente. Mas, cara, a gente falou de que festa de 15 anos. Isso é um momento tão engraçado. Porque se você para e lembra de todos os... Como eu já falei, tem alguns certos tipos de protocolos em certas ocasiões. Sempre na festa de 15 anos, sempre tem a galera que vai de penetra. Que chega lá pra tirar foto, aí tipo... Toda festa de 15 anos, eu acho que até hoje é assim, né? Faz muito tempo que eu não vou. Você chega e tira foto com a pessoa. Você lembra disso? Tem um determinado momento que tira... Não necessariamente quando você chega. Eu lembro que praticamente todos que eu fui era assim, eu tenho certeza. Você chegava e tirar foto. Eu lembro que eu fui numas 2 festas assim de penetra. Aí, tipo, você não tinha como não chegar e tipo, passar pela pessoa. Aí ficava aquele clima assim. E agora? Oi. Será que ela te expulsa e faz um barraco? Fulano me chamou, não sei o que, a pessoa só, isso aí só. Aí ela vem, tira aquela foto mó forçada, eu sei. Yes, deu tudo certo. Aí tem aqueles como é que a gente pode dizer? Aquelas figuras características. Tem o tio bebaço. Tem aquele primo mais velho que passa o rodo em todas as meninas. E que que dança muito bem. E que normalmente é quem oferece bebida pra quem é menor de idade. Exato, também. E tem o bar que às vezes tem algo. Às vezes, né? Às vezes, vamos dizer assim, oferece álcool ou não, mas geralmente oferece sim. E aí os primeiros porres, talvez, de muita gente foram nas festas de 15 anos. Não meu, cara. Não o seu.
Porque você, André, nessa época você frequentava a igreja. Exatamente. E, pô, tem mais o quê? Tem... Porra, nossa, sempre tem aquele casal que quase se come em algum canto da festa. E às vezes mais de um. Mais de um... Nossa, véi, tem tanto estereótipo, tanto... Alguém tinha que fazer um sketch disso, André. É verdade. Cadê? Mas Parafernália aí fazendo... O Porta dos Fundos fazendo, cara. Não sei se encaixa no público-alvo deles. Talvez não, André. Talvez não. Mas eu lembro que em uma dessas festas de 15 anos que eu não fui em tantas, não, fui em algumas. Em uma dessas festas tinha uma pista de dança assim e tal. E aí, cara, os adolescentes lá dançando de um jeito que... Bicho. Único. A galera sabia a coreografia. Sempre, toda festa Não, alguém sabe mano, não é esse jeito que eu tô falando, não. Você tá falando o que, então? Eu tô falando de um jeito que, assim, Como é que eu vou dizer? Se eles tivessem sem roupa, um saía grávido. Entendeu? Ah, sim. Sim. Não, a hora do funk, quando a exatamente. música baixa e a pista de dança, André, ela fica cheia. Quando o Exato. DJ ataca. Já era, velho. Eu lembro. Do nada começava a música. Começou uma putaria. Pronto, vai, corta aí, Começava fala. umas putarias. Porra, era muito engraçado. E eu não velho. tava acostumado com esse tipo de coisa. Eu não que era, hoje esteja. eu era da galera que dançava, André. Eu tô é? nesse meio aí. É porque você era Playson, cara. Nossa senhora. Playson, velho. Gírias, velho. Gírias da adolescência. Playson. Mas você era Playson. Stronda. Você ouvia Bonde da Estronda. Cara, eu já teve uma época da minha vida que eu ouvi. Mas, cara, eu vou ser sincero. Eu ouvia mais por causa da galera. Porque no final das contas eu não curtia 100%. Meus amigos, tipo assim, eu tinha uns amigos que era aquela coisa. O pessoal usava franjinha de Justin Bieber com boné pra trás, à frente. E eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi em que momento que ter franja do Justin Bieber encontrou usar cordão de ouro. E prata, profissão de prata também. De prata e tal. Eu nunca entendi Nossa. em que momento que cabelo de Justin Bieber combina com um funk barra rap, uma coisa meio estranha. Cara, era muito estranho, cara. E aí tinha isso, né? Tinha essa galera que fazia isso. Mas você foi no show. Você já me contou isso? Não, eu falei que eu tentei ir no show. Ah, sim. E eu não fui porque eu sempre fui um cagão, nunca consegui fazer nada escondido da minha mãe, porque se ela descobrisse, nossa, eu tava no sal. No sal, irmão. Ela me comia no couro, velho. Entendi. Eu lembrei errado aqui, no caso. Eu achava que você tinha ido. Não, mas foi uma história engraçada, porque a gente tinha acabado de chegar numa pelada e, tipo assim, tava, tipo, eu e mais uns 3 amigos meus que a gente sempre foi muito juntos. E os 3, tipo assim, não, relaxa, vai tá tudo certo, cara. A gente vai tal horário, a gente volta tal horário, você pode até dormir lá em casa, não sei o quê. E, tipo, minha mãe tava viajando, só que só o fato de eu cogitar ela descobrir era demais pra mim, mano. Aí eu caguei. Peidei. Que isso. Peidei na hora H, não deu certo. Você é pior que eu, então. Nossa, eu era muito covardão. Você é pior que eu. Nossa Eu, senhora. criança, matava aula. Cara, é verdade, você me contou isso. Na verdade, tipo, não é coisa de ensino médio, é antes, né? Não, é criança. Mesmo. É tipo terceira série. Caralho, como assim? Nessa época eu acho que você nem sabe o que é matar aula. Ué? Como é que eu matava, então? Não, tipo assim, porque eu não lembro na terceira série, antes do ginásio ali, porra, do nada eu falava, eu vou matar essa aula. Tipo, a aula não tinha nada. Não, mas eu não matava. Não é que eu matava uma aula. Eu matava as aulas, do tipo, não ia pra escola. Sem minha mãe saber. Você ia pra onde? Então, essa história não é da adolescência, mas eu posso contar? Não importa, antes ali, caralho, eu acho que, na moral, eu acho que tem um público que tá vendo a gente que vai entender muito bem que assim, pera aí, Como antes da assim? quinta série, eu ficava só na escola. Antes da quinta série, exatamente. O que acontece? Minha mãe dava aula na escola onde eu trabalhava. Ok. Aliás, boa parte da minha infância isso aconteceu, porque aí eu ganhava bolsa, né? Por Sim. ser filho de professor. Sim. Estudante salesiano, sendo bolsista. Mas antes, eu estudava numa escola pequena chamada Mundo Livre, lá em Laranjeiras, não sei nem se existe ainda. Uhum. E essa escola é tão pequena que, tipo assim, de manhã era de quinta a oitava, e só tinha ensino fundamental. De manhã era de quinta a oitava, e de tarde era de primeira a quarta série. Sim, entendi. E aí, tipo, minha mãe normalmente dava aula lá de manhã, e tinha uma professora lá que dava aula de tarde, e aí minha mãe e essa professora, elas tinham um combinado. Tipo, a minha mãe levava o filho dela de manhã, e essa professora me levava de tarde, buscava. Saquei. Porque, né, eram os horários que elas trabalhavam.
Só que aí, por acaso, eu descobri que minha mãe dava aula de tarde em outro lugar. Eu estudava de tarde, né? Que eu era da 3ª série. Sim. Por acaso, eu descobri que minha mãe dava aula de tarde em outro lugar, em um dia da semana, que eu não lembro qual, acho que era quinta-feira, sei lá. O mundo se abriu, as possibilidades começaram a aparecer. E eu também descobri outra coisa, olha só, cara, A vergonha. Não é nem vergonha, eu tô pensando, meu Deus, eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade no máximo, acho que era 9, né? É, por aí. E eu tinha uma malícia que Calma. não é assim, Mas malícia no sentido de malandragem. Mas é isso que eu tô falando, o Brasil. O Brasil. Mas eu preciso saber disso. Isso não é normal, André. Isso vai estar nos highlights do episódio. Isso não é normal, André. Eu te garanto. Eu imagino. É a cidade, você tá na escola. Exatamente. É isso. Mas continua. Aí Você descobriu. Descobri que minha mãe dava aula de tarde em um dia da semana e que, tipo, essa professora, ela morava umas 2 ruas assim do lado da nossa. Ok. Então, eu que ia pra casa dela depois do almoço e a gente ia pra escola. E quando eu não ia pra casa dela, ela simplesmente pegava e saía. Ela não ligava, não perguntava nada. Ela só pegava e saía, assim, quando eu não ia pra casa dela. Então, as coisas se encaixaram muito bem, cara. Olha só. Você viu um gap ali, né? Você viu? Vi um gap. Olha só esse nicho aqui pra eu seguir. Aí, bicho... Tá. Quais eram os locais? Você ia pro fliperama? Não, Você ia pro eu tinha shopping? chave de casa, pô. Então, você só ficava na casa ou você ia pra algum lugar? Eu saía de casa Ah, depois do almoço, porque minha mãe ainda tava em casa, né? Então, beleza. aí ela demorava, tipo, sei lá, uma meia hora pra sair de casa pra dar aula em outro lugar. Aí eu saía de casa, ficava na rua, tipo, tinha um jardim lá onde eu morava em Valparaíso. Tinha um jardim lá atrás da rua onde eu morava, então eu ficava, que é normalmente por onde eu passava pra ir pra casa dessa outra professora. Aí eu ficava por lá, enrolando, e ficava vigiando pra hora que minha mãe ia sair de carro. Véi. Aí depois eu voltava pra casa. Ah, tá. Não, tranquilo. Mas eu achei que por um segundo, tipo... Não, eu não ficava lá eu vou tanto ficar todo. na rua. Não. Eu, André, aqui 9, 10 anos, eu vou pra rua. Não. Eu ficava lá esperando minha mãe sair. Quando ela saía, eu tinha chave de casa. De vez em quando eu chegava em casa e eu ficava sozinho ainda, tipo, 1, 2 horas, sei lá. É isso. Aí, Caraca. praticamente, não é que foi o ano todo isso, né? Mas praticamente eu matava aula toda semana depois que eu descobri isso. Que era o mesmo dia da semana. Você, André. Você... Inclusive tinha uma época que eu tava proibido de usar computador, eu usava nessa hora. Olha... Veja. Tinha senha o computador e eu sabia a senha. Mas olha só, velho. Isso foi uma falha da sua mãe. Ela não teve a malícia que você teve. Cara, mas como que uma criança de 9 anos Tem esse timing. pensaria nisso? Porque as coisas, tipo, eu vi que minha mãe saía de casa, eu vi que a mulher... Tipo, 1 mais 1 é igual a 2. é igual a 2. É igual a diversão, cara. Hora da aventura. Exatamente. Bicho. Véi, eu nunca consegui ser esse tipo de moleque. Mas assim, isso eu falo, né, antes do ensino médio. No ensino médio eu comecei a sair mais porque tinha um amigo meu que ele era o cara que me levava pro mau caminho. Ah, meu Deus. Ele era o cara que, tipo, sempre tinha umas festas pra levar a gente. Ele sempre tinha uma pelada lá na puta que pariu pra gente ir. Ele sempre tinha o rolê estranho, tipo assim, vamos, sei lá, vamos jogar cricket lá em Taparica, sei lá, de alguma forma. Tem gente que joga. Mas olha só, isso não é muito normal na galera do ensino Não, médio ali de Vila Velha. Eu conheço morava em cara Vila que Velha joga nessa squash, pô. Pois é, essa galera é diferente, tem uns hobbies diferentes. Enfim, um dos rolês que eu lembro que a gente fez foi engraçado. Que a gente fez? Não, a gente fazia muito. Eu pegava e, inclusive, até tô lembrando que a minha digníssima mãe, ela está ouvindo o podcast. Né? Ela tá ouvindo? Ela tá ouvindo, ela tá gostando, mas eu não tenho vergonha de admitir essas coisas não. Vamos lá, eu vou até contar umas coisas aqui. Deus. Teve uma parada que aconteceu que a gente ia no... A gente pegava assim... A gente esperava o pai do amigo meu dormir quando eu dormia na casa dele, né, no caso. A gente ia, não sei o que, ficava jogando videogame, jogando bola lá na quadra do condomínio dele. E aí quando o pai dele dormia, a gente ia, velho, pros quiosques da praia. Quem sabe, quem morou na praia, ali na Praia da Costa, nos bairros ali de Vila Velha, assim, perto da praia, assim,
Ele morava mais pra trás, mas não era muito... Era, tipo assim, umas 2 quadras da praia onde ele morava. Eu lembro que tinham 3 quiosques lá na frente. Assim, você vai ver. As pessoas que moram lá sabem o que é. São uns quiosques famosos, assim. E únicos. E um deles é o Tropical. A gente levava, velho. Um moleque de 16 anos, 15, 16 anos. Saía na noite, pegava o violão, sentava no bar. Isso é na moral. Nessa época, eu ainda não bebia. Só fui beber quando eu tava na faculdade. Só que meus amigos bebiam. Porque, o quê? Eu era um cagão. Sim, você só tá falando isso porque sua mãe tá ouvindo, cara. Não, velho, é isso que eu tô falando. Mas eu não tenho vergonha de falar isso, porque realmente só aconteceu depois. E aí, cara, eu sempre toquei violão e tal, um outro amigo meu sempre tocava. E é isso, a gente ficava tocando violão e tal, ia lá no bar, assim, e é isso. Só que, tipo assim, a gente encontrou cada pessoa, tipo, a gente encontrou, tipo, o juiz da vara, tipo... julgava crime pra criança, assim, como é que ele fala o nome dessa vara? Criminal da... Eu não tenho maturidade. Eu esqueci. Enfim, whatever. Enfim, o cara que sabia que a gente era menor, podia muito bem tomar alguma providência, mas foda-se, tava lá, tava tocadaço. Pô, o tanto de bêbado que aconteceu, briga que a gente viu acontecendo naquele lugar. E a gente ia pra lá pra tocar violão e ficar falando merda e fazer bosta. É isso. Isso aí eu nunca fiz, cara. Isso você nunca fez. Isso não. Mas cara, isso era engraçado, porque pra gente, tipo assim, a gente fazia isso, mas a gente tava cagando ao mesmo tempo. Tipo, foi muito tranquilo, não aconteceu nada. Podia ter acontecido alguma coisa, whatever, mas foi muito tranquilo, cara. Entendi. Nisso eu não tenho vergonha, isso foi bem legal, na verdade. Foi uma época bem bacana. Aí, mas você era o cara que levava violão pra escola? Eu era o cara que tocava até nos luais, cara. Eu era aquele cara. Você era aquele cara? E isso começava a tocar Legião Urbana. Caraca, eu odiava. Sempre gostei de tocar outras paradas assim. Não, eu não gosto de Legião Urbana nem Não, hoje. eu gosto, gosto. Mas Legião pra tocar é um negócio que enche o saco. Eu gosto muito mais de ouvir do que tocar. E eu era esse cara. Eu era o cara que tinha um violão e levava e tocava e tal. E isso me ajudou a perder a timidez. Porque eu botei na minha cabeça, André. Eu falei assim, velho, eu tenho uma arma. E cada um usa as armas que tem, André. Não, inclusive eu comecei comecei a aprender a tocar violão mais ou menos assim, mas foi por causa de menino também, cara. Pois é. Mas não é que eu, tipo, não fazia igual você, que aprendia. Aliás, você fazia isso, né? Nossa, acontecia direto, tipo, eu ficava atento, né? Porque quando você tá com os hormônios à flor da pele, você tá igual o urubu na valeta, né? O que vier é lucro. Amigo, eu sei que a menina que eu curtia falava, eu adoro essa música. Amigo, já tava anotado ali, chegava em casa, procurava na internet a cifra, tocava, falei, meu Deus, que música ruim, mas vamos lá. E tal, e pelo menos o refrão, a primeira estrofe e o refrão, assim, e tal, já era o bastante. E era no time, André. Tá, eu tô ali tocando, aí passo o violão, outro cara toca, uma amiga minha, eu lembro que ela sempre tocava e tal. Chegava em mim, começava e já puxava a música, meu amigo. Ai, você sabe essa música? Exatamente, cara. E, velho, era tiro e queda. Tá, não era sempre, mas aconteceu mas assim. Pelo menos ganhava uma moral, normalmente. Não, ganhava uma moral e era uma desculpa depois trocar ideia, entendeu? Eram umas paradas que rolavam mais ou menos assim, velho. Nossa, ensino médio era... E era aquela coisa, né? Nessa época, tipo, eu tô com barba. Nessa época eu tinha... Eu tô com 70 quilos. Eu tinha 85 quilos. Eu tinha aparelho. O meu cabelo era muito maior do que isso. Caramba, eu não tinha barba. Não, a faculdade foi, tipo assim, um momento que... Você desabrochou, né, cara? Foi uma parada assim. E aí, velho, foi muito mudança de vida, assim, mesmo, nessa época. Cara, aconteceu isso. Você tinha algum cara, assim, específico nos seus rolês? Cara, não, de vez em quando tinha alguém que levava violão, mas não tinha uma pessoa fixa. Quando o Smile foi estudar lá... Aí você conheceu o cara, né, velho? Não, eu já conheci ele antes. Não, mas você conheceu o cara do rolê. Aí é o cara que leva violão. Esse Nossa foi o cara senhora. que leva violão. De vez em quando tinha um outro amigo meu, que era o Murilo, que levava também, mas também não era sempre, não era tipo, esse cara que vai levar violão sempre. Sim. E aí, às vezes era eu antes que fazia isso. Às vezes, que aí tinha menina que gostava de, sabe o quê? Avança. Jonas Brothers. Exato! Jonas Brothers, eu sabia. Isso ia chegar. Sabia. Este assunto... Algum momento isso ia chegar. Este assunto precisava chegar aqui nesse podcast, nesse programa de hoje, cara. Não podemos falar de gosto musical do André sem Jonas Brothers. Sem Jonas Brothers. E é engraçado que o meu gosto musical ele se resume a Jonas Brothers, Arctic Monkeys...
The Cooks, talvez? The Cooks um pouco, mas nem tanto. Arctic Monkeys e hoje, acho que eu gosto de Silva, sei lá. Ah, mas Silvio é muito bom, cara. Então. Ele tem talento pra isso, André. Não, então, mas eu tô falando que são coisas muito diferentes, assim, pra resumir o talento. Talento mas- não, o gosto musical de uma pessoa. É, eu já tive muitos momentos. Eu tive grupo de pagode, eu tive banda de rock. Nossa, enfim, os Uais. Sobre banda, eu e o Saulo, a gente tentou montar uma banda, cara. Saulinho, velho. Saulo, exatamente. Saulinho. Inclusive, ele era uma dessas pessoas que levava violão, mas a gente não estudou no ensino médio juntos, porque ele saiu no início do ensino médio, assim. Ele ficou, tipo, sei lá, 2 meses depois saiu. Sim. Mas no final do ensino fundamental, assim, tipo, 7ª, 8ª série, ele era essa pessoa que levava violão. Sim. E aí ele tocava All Time Low, cara. Meu amigo. Eu adoro All Time Low. Mas é nostálgico. bom. É nostálgico É até muito hoje. bom, cara. Não, hoje em dia, Eu gosto. tipo assim, eu gosto dos primeiros, acho que 2, 3 CDs. Acho que o primeiro CD deles eu acho que é Weightless. Weightless. É o nome de uma Weightless. música e, se eu não me Aham. engano, é o nome É, do álbum. Wanna Feel Esse álbum foi muito Weightless. bom e eu lembro que tinha uma menina que ela gostava. Ela gostava de Blink e ela, por algum motivo, ela falou assim, você me lembra o Mark. Aí eu... Então, acho que não, né? Mas tudo bem. Vamos deixar... Nossa, que legal. Vai falando. Vai falando aí. E aí eu tocava Blink, não sei o que. Eu tocava Autumn Low. Cara, Sim. eu gosto de All Time Low até hoje. Não, mas tem umas Future músicas Heart. deles que são boas mesmo. As atuais, inclusive. Sim. Caraca, essa menina me lembrou estereótipos e momentos muito específicos do Marista também. Eu lembro que tinha a famosa Festa Junina do Marista. Esse é famoso mesmo. Por quê? Porque é grande pra porque é caralho. muito grande. E teve uma época que realmente ia muita gente. Eu lembro que a gente ia e eu encontrava amigos meus que eu, tipo, jogava bola na praia, um moleque era do outro colégio, aí um moleque de outro colégio, ou do inglês, assim, que, porra, dá lá puta que pariu, e vinha, assim. Tanto que eu lembro que a Festa Junina do Marista, ela começou, tipo, a tomar uma proporção que tinha muito segurança. Tinha que ser uma festa muito bem organizada, assim, dava briga. Eu lembro que deu Imagina roubo um lá pesadelo. dentro. Não, dava uns molequinhos assaltantes, assim. Deu umas treta, enfim. Tinha essa festa junina marista e eu lembro que tem várias histórias que já aconteceram na festa junina marista, que foi o seguinte. Um amigo do meu irmão, por exemplo, meu irmão mais velho, um cara já perdeu um dedo por causa de rojão. Quê? Por quê? Porque jogaram um rojão no chão, aí ele botou o pé assim, ele ficou com o pé em cima, assim. Ah, é um idiota. Assim, aí, bum! A sol do tênis voou e eu acho que o dedo dele deve ter voado junto. O moleque perdeu o dedo, velho. Ele não tem o dedo hoje. Claro que não. Não, porque às vezes você tá falando perder o dedo de Não. exagero. Literalmente, imagina você pegar um rojão grande e você botar o pé em cima, assim. É um idiota mesmo. Achando que tinha apagado. Bum! É isso. Meu Deus, Velho, cara. aconteciam umas coisas dessa. Meu Deus, Aconteciam cara. umas paradas dessa. Pô, tem um amigo meu que no Marista, a gente ficava jogando bola na quadra, aí às vezes o professor de educação física falava, sai daí, pô, vocês estão matando aula, não sei o que, qualquer coisa, ou acabou a educação física, fala, sai daí. Cara, por algum motivo ele trancou a gente, porque eu acho que a gente tava no banheiro, assim, ele não viu, aí ele trancou o ginásio, a gente ficou preso, a gente, foda-se, tem uma bola aqui, vamos jogar bola. Um amigo meu entrou em pânico e se cagou. Tá zoando. Se cagou, eu lembro até hoje um amigo meu, velho, falando assim, que cheiro é esse, velho? Cheiro é esse, a gente olha pro lado, tá um amigo meu chorando, não sei o Meu que. Deus. Caralho, moleque, você cagou, o que tá acontecendo, não sei o que. Deu mó merda, a escola, a mãe do moleque Adolescente. veio na escola, deu um esporro, entrou em choque, não sei o que. Como é que vocês fazem a situação que você deixa meu filho? Nossa, umas merda. Você tem alguma história de colégio muito característica do salesiano? Porque olha só, colégio católico não tem nenhum aqui no estado, na moral. Não, mas eu estudei no Salesiano, foi na 4ª, na 5ª e na 6ª série. Ah, muito novinho assim, né? É. Apesar de que você já era um... Não, o que aconteceu fora no da lei. Salesiano... O que aconteceu... Não aconteceu nada demais no Salesiano, porque... Pô, tem as modinhas, cara. Aquela que época do Von der Stronda, tem as modinhas. O que aconteceu no Salesiano, de moda, foi Total 90. Todo mundo usava Total 90. Nossa senhora, todo mundo. Eu era bolsista, aí me ofereceram um livro usado Sim, do ano passado, né? sim, Naquela época, do ano anterior. Do ano anterior, exatamente. Só que o livro já tava usado, tava tudo escrito, era pra eu apagar sempre que precisasse, né? Pra próxima aula, assim, e tal. Ou apagar tudo e tal. Sim. Passar corretivo. Quem disse que você apagava? Quem disse que eu apaguei?
Até hoje, André não fez nenhum dever de casa. Por que será? Cara, eu não fazia dever de casa nenhum na escola. Por que será? Nenhum. E aí, eu lembro... Eu tinha muita vergonha de dizer que o livro era doado. Eu tinha muita vergonha. Ah, mas sempre tem, velho, essa parada. Eu tinha muita vergonha. Então eu falava, não, eu comprei usado. Ficava falando isso. Você tinha comprado. De alguma forma você tinha comprado. Não, eu tinha ganhado, doação mesmo. Não, sacou? sim, mas você mantinha aquela parada. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Sim, eu tinha sim. muita vergonha. Aí, aliás, eu tinha essas bobeiras. Hoje em dia, foda-se. Caguei. Foda-se. Depois você vê que nada disso Criança vale e a pena. adolescente é uma desgraça. Essa questão da imagem que você quer passar, né, entre aquele grupinho popular, esses estereótipos que... Estereótipos não, essas realidades que Realidade. deve acontecer até hoje, na moral. Então, aí eu lembro que eu tava sentando numa carteira da frente, e aí a professora de português, ela pegou meu livro, porque ela tava sem o livro dela, né? Eu acho que era isso, não sei. Sei que ela pegou o meu livro de exemplo, minha apostila, e falou, gente, pra próxima aula eu quero que vocês façam tal exercício, porque eu tô vendo aqui que o outro exercício vocês já fizeram, né? Oh, caraca. Aí todo mundo falou, não, professor, você não passou esse exercício, não. Isso pode ter ido pra dois lados, André. Aí eu fui e falei, não, porque eu não apaguei. Acho que eu falei, não sei, enfim. Eu sei que ela acabou sabendo que eu não tinha apagado. Aí você teve que apagar tudo. Não, mas não na hora, mas tipo assim. Eu fiquei com muita vergonha, porque era pra eu ter apagado, não tinha apagado, e ela, Sim. tipo, pra sala toda, tá ligado? Nossa. E no Salesiano, nas mundo- outras escolas que eu estudei depois, que foi no SEV e depois no Darwin da Serra, eu não tinha esse problema, mas no Salesiano tinha muito essa questão de, tipo, quem era popular e quem não era. Tinha muito mais. Tudo. Sempre tinha aquele cara. Não, nas outras escolas não tinha. Como assim, velho? Nossa, Não na tinha minha... gente suficiente. É. A sala tinha 30 e poucas pessoas. Tá ligado? Ah, mas ainda assim tinha as outras séries dos caras mais velhos. Sempre tem aquele cara que é o... Pô, eu lembro que teve um moleque que ele foi preso na minha época. Depois que eu mudei de escola, tipo, eu passei a ser meio aquela pessoa que conversa com todo mundo, assim, sabe? Você ficou mais sociável com o tempo. É. Apesar de tímido, você, pelo menos com a sua sala, você trocava ideia. Porque no Salesiano era muito... Eu me sentia por bobeira também, tipo, muito abaixo das pessoas em questão social, sacou? Sim. Tipo, eu não tinha nunca viajado de avião e as pessoas viajavam pra Disney todo ano, tá ligado? Ah, eu tô ligado. Aí era foda. E aí, tipo, eu nunca tinha chamado ninguém pra ir na minha casa, só que eu já tinha ido na casa de outras pessoas, inclusive do nosso amigo, Sim. do Rafael, cara. Rafael, ele não tem um tal apelido, né, que talvez seja... Chambinho. Chambo. Chamberson. Chambs. Cara, Chambs. um abraço, né, Chambs, porque... Lá do Canadá. Aliás, será que ele tá onde no Canadá? É verdade. Que fim teve? Eu vou mandar mensagem pra ele, vai que ele tá em Toronto. É verdade. Eu lembro que... antes de falar o que eu ia falar, né, um abraço, Chambs, porque o podcast, ele começou no estúdio que Chamberson tinha. Seasons, eu acho. Seasons, acho que é esse. Ele Seasons começou Studio. lá, o nosso primeiro piloto É. foi lá, porque a gente queria gravar em estúdio, depois a gente percebeu que a gente podia gravar em praticamente qualquer lugar. Que não tivesse É porque a gente não barulho. tinha os equipamentos também, né? Também teve essa parada. Mas enfim, velho, eu lembro de épocas. Você teve alguma época que você mudou o seu estilo? Tipo, você seguia o estilo skatista, você seguia o estilo... Eu sempre tive Sei lá. cara de nerd, cara. Eu sempre usei óculos. Você sempre ficou nessa. Eu sempre usei óculos. Só que teve uma época, tipo, na maior parte da minha infância, início da adolescência, eu usava... Emo você foi emo. Calma que eu vou chegar lá. Ah. Na maior parte da minha infância e adolescência, eu usava o cabelo repartido no meio ainda. Então era muito Você era nerdman, assim. bem nerdão mesmo, né, velho? Mas era o, sei lá, seus pais te arrumam daquele jeito, você fica acostumado com aquilo. É isso. Aí chegou, acho que foi na 7ª série, mais ou menos. Foi a primeira vez que, tipo, eu cortei o cabelo num lugar que não era aqueles barbeiro, tá ligado? Sim. De esquina. Sim.
Que hoje em dia barbearia é uma coisa cara, mas na época era barbeiro de esquina que eu cortava exatamente. Que não lavava, não esterilizava nada. Os caras davam tapa na sua cabeça. Exatamente. Pra você virar. Você lembra Tinha isso mesmo. Você tinha que virar um pouco, em vez de ele falar, vira um pouquinho, ele dava um tapa na sua cabeça. E tinha carrinho de molequinho, aí sempre tinha uma criança chorando no canto, assim, num carrinho de corrida, só pra... Sim. E a criança berrando, a mãe xingando o cara. Quando tinha, né? Porque no lugar que eu ia não tinha nem isso. Porra! Aí, cara, na primeira vez que eu cortei cabelo num lugar assim, tipo, minha mãe me levou pra cortar cabelo onde ela cortava o cabelo. Oh! E aí eu comecei a usar franja de Zac Efron, cara, nessa época. Que é um princípio de Justin Bieber ali, porque o Justin Bieber ele potencializou essa franja num sentido assim, pá! Exato. Não é que ficou igual, mas tipo assim, era a referência. Você virou um Troy Bolton, cara. Eu virei o Troy Bolton, cara. Quase. Só que não. Mas aí, a partir desse momento, as pessoas começaram a me chamar de emo, e aí... Não é que eu era emo, é porque eu usava All Star. Você andava de preto? Não. Não, mas eu realmente não era emo, assim. Eu ouvia o Time Low, pô. Sim, mas isso era música de emo, cara. O punkzinho ou o rock... Não, mas não era Simple Plan. Rockzinho, assim, Simple Plan. Não era NX0. Mas tava no mesmo. Tava na mesma. Pras outras pessoas É porque tava no mesmo. você olhasse... É só você olhar como é que a banda se vestia. Então você ia ver como é que o público se vestia. Mas o All Time Low não era... Não vestia de preto. Inclusive, o All Time Não. Low foi o Restart copiou o All Time Low, né? Foi? Eu não sei. Não? Eu acho... Pra mim, tipo... Eu não tenho nem ideia que eles copiaram. Assim, eu lembro que o All Time Low realmente eles eram os caras mais coloridos, assim. Tinha Forever the Sickest Kids, outras bandas, assim, com certeza eles se inspiraram. Mas se parando agora pra pensar, pode ser que eles tenham uma referência bacana aí do All Time Low. E agora que eu tô percebendo que realmente... Caraca, as coisas estão vindo aqui. Na época eu pensei nisso. É isso mesmo, Porque eu já ouvi All Time Low. Enfim. E aí, quando surgiu o Restart, que as meninas começaram a ouvir, eu fui ver de qual era. Gente, isso aqui é uma cópia de All Time Low. Olha só. Fomos enganados. Fomos enganados. Agora entendi. E aí, só que eu lembro... Você lembra do... Você fez pré-técnico? Não, só fiz ensino médio. Unipro? Não, não, mas isso não foi ensino médio. Foi antes, foi na 8ª série. Não, Porque... Sei lá, nunca me envolvi com essa área da área técnica, assim, desses institutos. Pra entrar no IFES ou Cefetes, que era antes, as pessoas tinham que fazer como se fosse um vestibular, né? Sim. Pra entrar, fazer uma prova. E aí tinha esse curso da Unipro, acho que só tem Unipro, não sei se tem outro. Enfim. Que é pra te preparar como se fosse um pré-vestibular, mas específico do IFES aí. Aí eu fazia Unipro, cara, e nessa época eu comecei a me sentir muito adulto, cara. Ô, louco. Porque eu ia sozinho pra Unipro na 8ª série. Olha só. Quando eu comecei de ônibus pro colégio, eu lembro que eu me senti muito adulto também. Então, eu ia a pé porque era mais ou menos perto, assim. Sim. Não valia a pena pegar ônibus. Aí eu lembro que eles não faziam chamada, e aí, tipo, você podia simplesmente pegar e sair da sala e tal, igual faculdade, tá ligado? Olha só. Aí eu ficava me sentindo muito adulto, cara. Eu sou independente. Engraçado que a Unipro, tudo aqui, rapaz. A Unipro, eu não matava, cara, a Unipro. Por que você gostava? Eu gostava das meninas da Unipro, cara. Foi lá que eu conheci Tamis, pô. Tamis, que... Aí depois eu estudei com ela. Quem não sabe quem é Tamis, é porque não tá acompanhando o podcast. Tem aí o episódio aí sobre imagem. Sobre imagem, você tá perdendo, uma profissional aí da área. Da área de moda. Porra. Exatamente. Não é pouca bosta aqui não, cara. Trouxemos pessoas gabaritadas pra falar no assunto. Foi nessa época que eu conheci a Tamis, e aí tinha a Tamis, e ela tinha 2 amigas. E aí, eu não vou falar nome porque vai que a pessoa não gosta. A Tamis eu sei que não vai ligar. E aí, tipo, a Tamis loira, e tinha uma amiga morena e uma outra amiga ruiva, cara. Aí... Era as 3 peões demais, cara. Era! Eu não tô zoando. Caralho, é isso mesmo. Era as 3 espiões demais, cara. A gente zoava elas. Zoava assim. Todo mundo sabia que eram as 3 espiões demais. Exatamente. Agora que eu tô pensando, eu tive 3 amigos na faculdade, assim, que eram do meu grupo, assim, que agora é uma loira, uma ruiva e uma morena. Caraca, eu nunca zoei elas. Cara, você não tá ligado, cara. Perdi o timing, cara. Você não tem um pensamento do comediante. Do comediante, o timing. Exato. Mas, enfim, mas eu já percebi que você sofreu um leve, assim, né? Um interesse ali na hora, né? Com certeza. Tamis não, mas... Não,
Tô falando Por do uma Tamires. das outras duas, sim. E aí você não queria de jeito nenhum perder a aula, né, cara? Não queria mesmo. Caralho. Inclusive, esse negócio de emo, tipo, tinha um professor lá de química da Uniprof que ficava me zoando, perguntando se eu era emo, que eu usava All-Star E sempre tem o professor, né? Na vida sempre você vai ter aquele professor que é mais abusado, Então, no fala ensino, umas merda. no ensino fundamental não tinha. Na Unipro tinha, tipo, os professores eram mais assim, foda-se e tal, xingavam, não sei o quê. Eu ficava, meu Deus, isso é todo um novo mundo, cara. Eu posso ser isso aqui. É, aí quando chegou no ensino médio, aí eu só tinha professor assim, praticamente. É, não, Às vezes mas você também. exatamente, não, quando você chega no ensino médio, eu acho que já tem todo um, você já começa a caminhar pra uma relação foda-se com o colégio, assim. Digo assim, os professores já estão começando a pressionar você a ser tomar outro tipo de atitude. Não, você tem que estudar, não sei o quê, mas também se você não quiser, foda-se, não sei o Os quê. professores, eu lembro que eu tinha começado no ensino médio, e tinha um amigo meu na época que eu já conhecia stand-up na época. Uhum. Aí um amigo meu falou, os professores do Darwin, cara, eles dão aula fazendo stand-up comedy. Caraca, sim. Essa galera que veio do Nacional e que fundou o Darwin, eles são muito assim, eles têm muita história, com certeza muita história inventada. Mas são histórias boas, velho. Não, e você lembra que tinha o Química do Riso? É, que era o Cabeça e o Douglas e mais um cara, se eu não me engano. Eu não vou lembrar. Era o os Cabeça, mais Cabeça, o Douglas e mais um cara lá, eu lembro. nomes. Eu não vou lembrar o Nunca, nome, nunca mas sim. cheguei aí Eu no também show, nunca fui. mas todo mundo falava que era maneiro e tal. Eles são bem Eu não engraçados, tinha assim. dinheiro, sabe? Pois é. Aí, né? Não ajudava. Eu lembrei agora dessas fases, a gente falou de emo, eu tive a fase surfistinha. Meu Deus. Mas não era surfista de quilha, sabe? Em pé, era bodyboard, cara. Mas chama de surfista quando é bodyboarder também? Ah, acho que sim. Porque você surfa de bodyboard, sabe? Entendi. Você surfa bodyboard, enfim, o que for. E pra galera que é ali de Vila Velha, Itaparica ali, né? Sabe que tem os locais. D2, Pompeia, Suicidal. Olha só, É cara. os famosos picos, cara. Olha só. Olha só. Sim, eu fui dessa tribo. Você foi Mas- dessa tribo. Mas era muito. Tipo, eu lembro que eu parei. Foi na época ali dos 14 até os 17, assim, mais ou menos, né? Surfei e tal. Mas era muito difícil mesmo, porque eu tive que bater de frente muitas vezes com minha mãe. Porque minha mãe. É aquela coisa, mãe preocupada com o mar, bravo e o surfista maconheiro, olha com quem você vai se envolver. Só que. Mal sabe ela. Não, porra. No caso, mas eu realmente eu não andava com a galera que fazia isso. Era só os caras que queriam surfar. Era Uhum. super de boa. Sim, E. sim, cara, eu acredito. Ah, se fuder. E aí, cara, foi uma época bem legal, assim. Eu lembro que eu adorava. Tipo assim, eu sou muito branco hoje em dia. Muito. Você sabe o quão branco eu sou. Sim. Quem tá vendo a gente É, sabe. Enfim. Nós dois somos muito Mas, cara, brancos. já teve. Eu ia muito na praia. Muito, muito, muito. Depois que eu mudei pra Vitória, eu morava em Vila Velha, fui pra Vitória, eu parei de ir à praia. E faz, tipo, vários anos que eu vou na praia assim. Se eu fui nesses últimos 5 anos, 3 vezes à praia, acho que foi muito. E aí, teve uma época da minha vida que teve uma tia minha que me chamava de nego. Porque eu sempre tava muito queimado. Sempre, sabe? Que isso, E, caraca, era totalmente. Você imagina, né? Moreno, muito mais moreno, mais gordinho, sem barba, cara. Meu cabelo Deus. bem maior. Eu já tive cabelo no ombro, velho. Aliás, isso é uma coisa, sempre teve aquele. Eu vou deixar meu cabelo crescer, cara. Não faz isso não. Eu vou, cara. Faz isso não. Eu vou fazer isso, cara. Ai, meu Deus. Já tô até vendo. Eu não sou você, Avance. Ah, Eu não sou adolescente mais. então tá bom. Eu vou aceitar, cara. Só aceite. Eu já tô esperando. Daqui a um ano, nós nos falamos. Vai ter o podcast sobre Adolescência 2. Você vai falar de novo. Bem, basicamente, velho, eu lembro que teve muito momento. A gente fala de vergonha, mas acho que teve muito momento legal, porque eu acho que a adolescência também é um momento que você descobre muita coisa diferente. Cara, é um momento que a gente descobre muita coisa diferente. É legal. Só que tem gente que tem nostalgia com essas coisas e eu não tenho, não. Eu não tenho saudade, não. Eu acho que, assim, eu reconheço que teve momentos legais, mas eu gostei muito mais daquele momento que eu tava, assim, no final do ensino médio, indo pra faculdade. Pra trás eu não tenho, assim, uma saudade, assim. Tem gente que fala assim, caraca,
Você lembra, o cara sabe tudo. Tudo que aconteceu na época quando vocês eram moleque, os caras lembram de tudo. Eu lembro de várias histórias, mas... Eu tenho uma certa nostalgia, mas eu não tenho... Tipo assim, tem gente que é mais velho que fala, imagina se eu fosse adolescente agora, que saudade da minha adolescência, da minha juventude. Eu não tenho tanto isso não, sabia? Tem muita gente que tem isso, mas foram momentos assim, essa parada de você ver como é que você consegue caminhar sozinho, de certa forma, assim. Mais ou menos. Você começa a crescer e a parada vai pra um lado, tipo, essa parada de você começar, sua mãe ou seu pai te darem uma liberdade pra você andar sozinho, ir pra um lugar, assim, com seus amigos. Sim. Devagarzinho, né? Eu lembro que foram momentos quando a gente tava livre, assim, dos pais, eu falava, velho, é agora. É agora. Vou fazer tudo que eu posso fazer. No final das contas, você não fazer porra nenhuma, você ficar quieto no canto, sei lá, jogando bola e Porque na casa de um amigo falando merda. a gente super valoriza isso. No final das contas, sempre tem esses estereótipos de filme, né? A gente acha que vai ser Esqueceram de Mim. Ou você tem o seu grupo do bairro e que vocês fazem zoeiras por aí. Não, no final das contas não tem porra nenhuma disso. Agora, você que é um cara gamer, cara, você deve ter feito isso. Se eu fiz isso, você deve ter feito isso. No ensino médio, a gente tinha uma parada de marcar na casa de alguém pra virar a noite jogando videogame. Cara, eu fiz muito isso. Teve várias vezes. Aliás, foi nessa parte da adolescência que, né, assim, um pouco antes do ensino médio que eu comecei a jogar bastante. E FPS, né? CS, né? As famosas lan houses, os corujões. Eu nunca fui numa... Quer dizer, não nunca, mas eu não ia em lan house, é muito difícil. Eu ia na lan house, eu cheguei a participar no comecinho de corujão, tipo, a galera ia engatar, eu fiquei o comecinho, mas já era tarde da noite e meu irmão que me levava, assim, a gente foi embora, assim. Mas, em tese, eu participei de um corujão e eu vi essas energias, assim, essas energias. Essa energia, assim, que é dessa época, era bem maneiro. Mas, pô, campeonatinho de Winning Eleven, cara. Winning Eleven. Ou Brazucas, que é a versão brasileira de Winning Eleven. Inclusive, muita gente até hoje não sabe que Brazucas e Bomba Pet eram pets. As pessoas achavam que era um jogo. Não, a galera pegava o mod do game e fazia em cima. Pois é. Na minha infância, cara. Olha só, cara. Na minha infância. Você criou, você comprou aquela revista de RPG e teve o RPG Simulator, alguma coisa assim, era um negócio Existia o RPG Maker, mas eu não usava, mas... Olha só. Porque eu não era muito de jogar RPG. Um salve pro meu amigo Kazé, ele fez um RPG. E eu lembro que era uma parada muito engraçada, porque ele sempre foi um cara muito criativo, velho. Eu sempre paguei muito pau pra ele, assim, ele tinha umas ideias, assim, pra essas coisas. E ele pegou esse CD, ele criou várias fases, assim, mó legais, assim. E eu lembro que ele era sacana. Ele ouve todos os nossos podcasts. E aí ele... Aliás, ele falou que ele já se sente íntimo, cara. Porque ele já te conhece. Isso que é legal do podcast, cara. Então, enfim. A sua mãe me conhece também. Pois é. Caralho, velho! Que exemplo merda! Caralho, sua mãe. Você não pode falar isso com tanto entusiasmo assim, não, cara. Pega leve. Enfim. Ai, minha cara. Tá doendo. Avanço, tá difícil recuperar o fôlego aqui e voltar ao normal, mas vamos tentar. Velho, rolou. Você tava lá falando do seu amigo que comprou o CD. Ele ia na banca. E aí, aliás, eu adorava esses CDs. Pois é, ele na banca, ele comprou esse CD, né, como eu tava falando. E aí tal, ele fez o RPG e tal, com os personagens, e fez as fases e tal. E aí eu ia contar um negócio que ele era muito sacana, que ele botava várias traps no game. Tipo assim, se você falasse com tal personagem, um NPC assim, no meio da floresta, que tivesse com um símbolozinho de quest, assim, em cima da cabeça, tipo, você falava com ele e falava assim, você caiu na minha armadilha, volte pro início do jogo, e pum! Meu Deus. Você perdia todo o progresso. Ou você falava com tal personagem, se você dissesse não pra ele, você começava uma batalha e aí ele se transformava e aumentava o level dele pro máximo do game, assim, ele era level 1000, você era level tipo 4, aí ele te dava um hit e você morria. Ele era esse tipo de criador de game, Ai, velho. Aliás, esse cara tinha que estar aqui. O Kazé tinha que estar aqui porque ele tem muita história. Ele lembra de muito mais coisas que eu. Ele, com certeza, depois do podcast, que quando ele ouvir, ele vai falar assim: pô, mas você não contou aquela vez daquele rock? Ou quando aconteceu aquela coisa, blá 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 blá. Nossa, ele sabe muito mais, velho. Muito mais. Quem gosta de ficar lembrando as coisas da adolescência é o Saulo. Toda vez, você já reparou, né? Eu acho. É verdade.
Toda vez que a gente encontra ele, seja por acaso ou marcando de sair assim e tal, ele sempre fica voltando naquelas paradas. Ele tem uma história bem específica. Não, porque você lembra aquele dia que a gente foi gravar no estúdio de um cara que tinha um home studio, que era do lado da sua casa, e aí eu levei a minha Squire. Com muito orgulho, ele falando isso, né? Por causa dessa questão, que a gente tentou ter uma banda, melhor dizendo. E você era o quê, André? Agora que eu parei pra tocava pensar. guitarra e cantava. Você tocava guitarra e cantava? É. Ô, louco, André. Cara, eu cantava na igreja, pô, na adolescência. Você tem uma bela voz, André. Você é discípulo dos Jonas Brothers, então? Cara, eu gostava muito de Jonas Brothers. Hum. Não, obviamente, apesar de algumas pessoas podem estar interpretando isso mal, obviamente não era uma questão de atração pelas pessoas, mas pelo relate, sabe? Tipo, você Sim. se identificar. Não, claro. Velho, não adianta. Sempre vai ter um estilo musical, um grupo musical que você vai gostar. Você vai se identificar de alguma forma. Seja o tema, seja um contexto, whatever. Tinha um negócio de cantar música pra meninas, mas tinha um negócio que eles eram da igreja inicialmente, mas cantavam música que não era gospel. E se encaixava com um pouco a sua realidade. E aí... E sei lá, assim, parecia ser legal estar nesse nível de arte ou de música. Sei, entendi. Porque os caras, tipo, faziam show dando cambalhota e girando e fazendo um monte de coisa, tá ligado? Sim. Aí, enfim, hoje eu até uso isso como piada, só que na época... Você lembra que tinha aquela parada de o que você tá ouvindo no MSN? Nossa, tinha muito isso. Você lembra de uma parada que é... Nossa, velho. Pois é, e aí eu desativava o meu porque eu tinha vergonha. Olha só, André. Só as meninas que eu gostava que sabiam. Aí eu chegava ali e começava a tocar um Love Bug ali. E essa música pra... Essa música, cara... É pra tocar lá dentro, assim, Esses dias que o Jonas Brothers voltou, e eles foram no James Corden, sabe o James Corden? Que Sei. tem o Carpool Karaoke. Sei. Aí eles estavam fazendo o Carpool Karaoke. Sim. Aí chega na hora que eles cantam Love Bug, no final da música, o James Corden fala: olha, eu não sei vocês, mas se eu tivesse um anel de castidade, ele tava saindo no final dessa música. Acabou a música, saiu o anel de castidade. Não, eles foram um fenômeno, velho, não tem como. Aliás, na adolescência tem vários fenômenos, Felipe Dilon, por exemplo. Mas não dá nem pra... Assim, óbvio que não dá pra comparar, mas... E foi uma coisa muito passageira. Jonas Brothers não foi tão passageiro. Não, eu não tô comparando. McFly também não. Nossa, McFly era bom, velho. McFly era bom mesmo. Sim, mas Jonas Brothers também. Não, eu digo assim, Mas McFly era muito bom. Não, é porque eles tentavam ir mais pra um lado mais punk, às vezes, assim, um rockzinho mais... mas era uma boy band, praticamente, também. Sim. E, pô, era massa, sim. Mas assim, teve a época do metaleiro, eu era muito metaleiro uma época. Eu era metaleiro de Jesus, cara, uma época. Olha... É verdade. Cara, não dá nem pra você conceber uma coisa dessa. Porque, assim, eu ouvia Demon Hunter. Oficina G3. Oficina G3, mas o Oficina G3 ainda não tinha... O único álbum do Oficina G3 que eu realmente gostei foi o Histórias e Bicicletas. Que acho que foi aquele daqui é um preto e branco, uma capa preta e branca? Mais ou menos. Não é exatamente preto e branco. Tem um desenho de uma bicicleta. Enfim, É como se fosse um papel queimado, assim, o fundo. Acho que é isso. Enfim. Esse era, tipo, bem rockzinho mesmo. Não, eles... Oficina G3 tinha... Porra, músicos... Tem músicas excepcionais, assim. Mas é porque esse álbum era muito bom. Isso foi no final da minha adolescência. Eu acho o início da fase adulta. Que deve ter sido em 2013, eu acho. Entendi. Esse álbum. Mas antes eu já ouvia o rock cristão, cara. Eu ouvia... E metal também. Eu ouvia Demon Hunter, igual eu falei. Olha o nome da banda. Caçadores de Demônios. Exatamente. Inclusive tem uma música deles que tá no primeiro Resident Evil. Sério? My Heartstrings Come Undone. Mas não Olha é só. tão metal essa música. Essa música é mais melódica. Maneiro. Legal saber. Tinha Red, que é uma banda muito boa. Aliás, é uma banda boa mesmo em termos de música. Essa aí eu não lembro, não. Tinha... Enfim, rock cristão em geral eu não sabia. Nos 80, cara, tinha Petra. O nome da banda? Acho que é Petra, sei lá. Tá, não, desculpa. É porque não tem uma... Não tem uma funkeira? Eu não sei, não. Porra, aquela do tirão, qual é o nome da... Não, aí é Lecha, pô. Não, André, tirão, na madrugada... Ela, não é não? Não, velho, que Lecha...
É Petra o nome dela? Ah, sei lá. Enfim, porra, como é que eu não Tinha tô um no- lembrando disso? Mas essa banda era dos anos 80. Tinha Striper dos anos 80 É, a também. gente tá indo por um outro lado, mas enfim. Desculpa, mas é porque são coisas que eu ouvia na minha adolescência, cara. Não, Essas mas, coisas eu tinha mas é orgulho. mesmo, mas essa parte da música a gente comentou rápido, a gente falou de música já, mas a gente vai lembrando de umas coisas bem específicas, porque você sempre tá, às vezes, com seus amigos ouvindo uma música específica e tais bandas lembram essa época. É, exatamente. Você falou, nossa, essa música me lembra um momento muito específico. Música, eu tenho muito isso e cheiro também. Também tem, é verdade. O cheiro de couro me lembra a época que a gente ia pro... como é que fala? O teatro do Marista, um teatro grande assim. E aí tinha uns produtores de couro. Eu não sei porque eu adorava ir, porque eu gostava do cheiro. Era um ar-condicionado muito forte assim. E o cheiro de couro. Fica na mente, umas coisas Sim, específicas, tem né? as- Cada tem um tem o umas seu. coisas que marcam. Tem umas coisas que marcam. É muito engraçado isso. E sobre música, eu comecei a aprender a tocar violão e era metido a cantor também muito por conta dessa questão de conquistar as menininhas e porque eu queria escrever música pra ela. Menina que eu gostava. Olha Eu só. escrevi música pra menina que eu gostava. Você escreveu, André. Isso eu não sei onde tá, mas existiu essa Tá música. por aí. Existiu essa música. É possível achar isso, você acha? Acho que difícil, não sei. Talvez esteja em algum e-mail meu, assim. Porque você trocava e-mails, Sim, exatamente. como a gente já falou. É verdade. Velho, é tanta história, assim, que vai voltando, momentos que talvez a gente até não possa falar aqui. Cara, eu tenho coisas mais pesadas aí também. Mas... não, De enfim. terceiro ano. Não, mas aí você já tá indo, né, pra fase da faculdade. E você já, no Não, terceiro eu ano tinha você- 17 anos. pode ser. É porque eu acho que quando você tá no terceiro ano ali, as coisas já começam a mudar muito. E você já não é mais criança, um adolescente mesmo. Do segundo pro terceiro ano eu mudei muito. Que foi quando eu comecei a namorar uma menina que era de Marataízes. Sim. Conheci ela no final do segundo ano, assim. E aí no terceiro ano ela veio fazer aqui. Ela morava aqui em República, assim, sei lá, tipo, Sim. dividindo apartamento Sim, com sim. outras meninas. E ela era uma menina que ouvia Arctic Monkeys, que ouvia Foster the People. Ah, velho, você... Foi nessa época que eu entrei em contato com o indie, cara. O Maldito. indie, é isso que eu ia falar. Maldito indie. Maldito seja o indie. Então, Maldito não, porque a banda Auri toca indie. Então, Ah, gosto muito de indie. Opa, spoiler, André? Talvez, será? Não, fica aí a dica aí pras pessoas, né? Ouçam a banda Auri. Banda Auri. Muito bom. Esse podcast é sobre adolescência, mas vale falar sobre isso porque Banda Auri é muito boa mesmo. Muito boa, apesar de ser indie. É, Eles se consideram indie, eu acho. é verdade. Tem um estilo mesmo. Acaba que hoje em dia tem tanta banda que fala, a gente toca isso, a gente toca aquilo, a gente É. toca mistura disso com aquilo, uma influência, enfim. Música, no final das contas, tem que gostar. Pois é, cara, se fosse pra falar de terceiro ano, ia ter muito mais história aqui, mas se eu for contar esse tipo de história, é melhor deixar pra outro dia. E um tema Pro mais futuro. específico. Pro futuro, que são coisas um pouco mais 18 aí. Ô, louco! Ô, louco! A gente tem que... Aliás, tem que rolar um desse. Talvez mais pra frente. Eu tenho que criar coragem pra Ah! rolar um desse. Não, mas enfim. Porque não é necessariamente a gente falar da gente. A gente pode chamar as lendas. Porque a gente tem uns Não. amigos que são umas lendas nesses assuntos. Aquele nosso amigo que de vez em quando tá aqui, ele... Nossa senhora. Enfim. Acho que, cara, a adolescência foi uma época difícil. Na época era difícil. É uma mistura muito grande de sentimento, velho. De descobertas, aventuras. Cara, é o que eu já comentei. É um momento maneiro que você descobre muita coisa, mas ao mesmo tempo você lembra de umas paradas que você quer esquecer, mas e você nunca vai esquecer. E que você tem vergonha. E certas coisas você fala, não, isso aí foi foda. Não, mas... Tipo quando você foi corno. É. Isso é uma coisa que você queria esquecer. Aí melhor é parar de falar então de quando você foi corno. Você não quer que a gente fique falando Não, quando você não. foi corno. Eu já... Rapaz, isso foi falado tantas vezes. Entendi. Tantas vezes. Então vamos parar de falar de quando você foi corno pra você não lembrar de quando você foi corno. Exato. É o que a adolescência faz. Aliás, o tempo faz com você. Te lembra da sua adolescência e você nunca vai esquecer dessas coisas. É verdade. São muitas histórias, cara. Muitas. Acabou? Acho que acabou, cara. É.